Eu sou o professor Augusto. Estamos aqui hoje para falar sobre tipos de frações. As frações, elas podem aparecer de diferentes maneiras, com numerador e denominador em diferentes situações, que vão gerar para a gente frações próprias, impróprias ou números mistos. Aqui nós vamos fazer uma pequena revisão, e é importante lembrar que frações impróprias podem ser transformadas em números mistos e números mistos podem ser transformados em frações impróprias. Nós temos 2 vídeos no canal explicando especificamente a situação de cada uma delas, beleza? Mas vamos lá para a nossa revisão, para a gente entender os elementos primeiro. Numa fração nós temos numerador em cima e denominador embaixo. Então vamos ver aqui uma fração. Por exemplo, 3 quartos. Vou colocar 3 quartos. Em cima nós temos numerador. O numerador, ele diz pra gente quantas partes de um todo foram utilizadas. Então em cima nós temos numerador. A parte de baixo, ela nos mostra em quantas partes o todo foi dividido. E ela se chama denominador. Nós precisamos saber o nome das partes que compõem uma fração. Isso vai ser importante na hora de dizer se ela é própria, imprópria ou número misto. Sempre que o numerador for menor do que o denominador, nós temos uma fração própria. O denominador é menor, então ele cabe dentro do denominador. Outros exemplos de fração própria, então. 3 quartos, 1/5, 2 sétimos, 3 oitavos e assim por diante. Sempre que a parte de cima, numerador, for menor do que a parte de baixo, que a gente chama de denominador, nós vamos ter frações próprias. Agora vamos às impróprias. As frações impróprias, elas são o inverso das frações próprias. O que isso quer dizer? Que a parte de cima é maior. O numerador é maior do que o denominador. Por exemplo, 9 quartos. Eu sei que os inteiros foram divididos em 4 partes, mas ele pegou 9 partes. Como que a gente representa isso? Vamos pensar aqui nos inteiros. Eu tenho um inteiro e dividi ele em 4. Dá para tirar 9 ali dentro? Não dá. Eu preciso de mais um inteiro. Peguei mais um inteiro e dividi ele em 4. Já dá para tirar 9? Ainda não. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu preciso de mais um inteiro. Mais um inteiro. Então eu vou lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 partes. Então, para fazer 9 quartos, eu precisei de 3 inteiros. E é nisso aí que depois ele vai se relacionar com o número misto. E a gente vai ver mais para frente. Então, aqui está representado. O 4, a quantidade de partes que se dividiu os inteiros. E o 9, a quantidade de partes que ele pegou. Sempre que a parte de cima for maior do que a parte de baixo, nós temos uma fração
própria. E agora nós vamos aos números mistos, onde a gente costuma ver frações e números mistos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, em receitas. Então eu coloquei ali uma receita de um cupcake de chocolate para mostrar os números mistos no nosso dia a dia. Como que fração entra no nosso dia a dia. Ali na receita nós temos uma xícara de chá de água mineral, uma xícara de chá de cacau em pó, 1,5 xícaras de manteiga sem sal, 2,25 xícaras de açúcar, 4 porções de ovos, 1 colher de baunilha, 1 xícara de farinha, não, 1 xícara de creme de leite, 3 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento químico. Bem aqui aonde eu falo 1,5 xícaras e onde eu falo 2,25 xícaras é onde eu vejo as frações. O que é 1 xícara? 1 xícara, que está escrito ali, e meia. Isso aqui é o meia. É 1 xícara inteira e metade de outra xícara. Para representar isso, eu uso o número misto, que é igual aquele que eu tinha desenhado aqui, ó. Eu peguei um inteiro e parti em quantas partes? 2 partes. Então, essa aqui é a xícara inteira que eu usei. Eu usei ela todinha. Represento essa nesse número aqui. E eu usei metade de outra xícara. Então, essa é outra xícara. Eu peguei metade dela. Viu? É um processo muito similar ao processo da fração imprópria. Uma está diretamente relacionada à outra. Então, 1 inteiro e 1 meio é isso que foi representado aqui. Como que a gente reconhece o número misto? Ele vai ter um número inteiro junto de uma fração. A outra fração que a gente tem ali é 2,1/4. Então, a gente sabe que foi dividido inteiro em 4 partes. Também é a xícara. A nossa xícara, vamos dividir em 4 partes. Pegou-se 2 inteiros. Então, são 2 xícaras inteiras. E aí, ocupei as 2 xícaras inteiras. Eu preciso de pegar 1/4 de outra xícara. A quarta parte dela. Imagina a xícara inteira. Eu quero só um pouquinho dela. Então, eu preciso de mais uma xícara, dividida em 4, para pegar uma partezinha dela. Então, é assim que eu represento em desenho esse número misto. 2 xícaras inteiras e 1/4. 2 inteiros e 1/4. Reconhecendo o número misto porque temos um inteiro ao lado de uma fração. Além disso, vão acontecer situações quando nós começarmos a realizar operações de frações em que a gente vai ter que saber que quando um número aparece sozinho, nós precisamos imaginar ou às vezes escrever o número 1 embaixo dele, se ele estiver numa operação que envolve frações, para a gente conseguir estabelecer uma relação. Por exemplo, se eu tenho o número 5 sozinho, mais uma fração. Eu preciso saber que aqui existe o número 1 para conseguir realizar a operação. Se fosse uma multiplicação, também teria que saber que existe o número 1 aqui embaixo. Se fosse uma potência
negativa. Eu também teria que saber que existe o número 1 ali embaixo, apesar de eu não vê-lo. Quando eu vou resolver uma fração com expoente, quando eu vou resolver uma potenciação com expoente negativo, eu preciso inverter o número. Como é que eu vou inverter o 5 se ele está sozinho? Eu preciso que ele seja uma fração. Então eu coloco o número 1 aqui embaixo. E aí eu consigo invertê-lo. O 5 estava em cima, o 1 estava embaixo. O 1 passa para cima, o 5 passa para baixo. E o 2, que era negativo, vira positivo. Aí eu consigo resolver a minha operação. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, dá 1. 5 ao quadrado, que é 5 vezes 5, dá 25. Vou colocar na descrição do vídeo os vídeos que ensinam a fazer esse tipo de operação e que ensinam a fazer adição e subtração de fração. Também vou colocar os vídeos que ensinam a dar nomes às frações. Isso aqui não é simplesmente 1 sobre 25. É 1 25avos. Isso aqui não é 1 sobre 5, é 1/5. As frações têm nomes. Então, nós temos que saber todos esses elementos para a gente estudar as frações. Conforme nós formos avançando, elas vão ficando mais complicadas. Elas vão entrar dentro de outras operações. Você vai encontrar elas em equações, em expressões. Então, você tem que saber o básico, ter uma base, para poder progredir dentro da matemática. Então, por enquanto é isso. Bons estudos e acompanhe na descrição aí os outros links.